Muito obrigado, pastor Arilton. Bom dia a você. Chegamos no meio da semana. Gratidão a Deus por todos os momentos que já passamos até aqui e chegamos a esse dia especial. Hoje à noite é um momento especial em todas as igrejas adventistas. E hoje é um dia muito especial em todas as igrejas adventistas. Você vai poder ser bem recebido, vai poder adorar a Deus no culto de quarta-feira à noite. Você não sabe onde tem uma igreja? Entre no site encontreumaigreja.com.br. A igreja adventista mais perto do seu bairro estará em uma lista lá e você vai poder participar conosco. Você é nosso convidado. Então, encontreumaigreja.com.br e você vai poder encontrar a igreja adventista mais perto de você. Chegamos ao meio da semana, mas os pedidos continuam chegando, os agradecimentos, a sua manifestação. Você que todos os dias tem assistido aqui conosco, deixe o seu comentário, deixe o seu pedido, deixe o seu agradecimento aí no chat, que a gente vai ter prazer de ler aqui em um dos nossos dias aqui. Temos alguns que já foram enviados aqui. Temos a Josefina Castro, que mandou assim, desejou um bom dia a todos que estão assistindo e ela agradece a Deus por esse programa. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e a cada pastor. Amém. Obrigado. Ela pede oração para que as portas de emprego se abram para o seu filho. E ela quer muito que seu filho consiga um emprego. E também para a irmã Lena. E pede também pelo esposo dela, pela vida espiritual do esposo. Vamos entregar nas mãos de Deus e deixar que Ele atue nesse pedido especial. Temos aqui também o pedido da Selma, que na verdade é um agradecimento também, né? Ela diz, eu agradeço a Deus por assistir esse programa. Ela pede oração pelos irmãos dela, o Leônidas e Edmundo, para que eles conheçam a Jesus e entreguem a sua vida. E ela pede oração também pela vida espiritual dela, né? E por um pedido especial que Deus sabe. Que Deus esteja com você, Selma, atendendo a sua prece. Temos aqui também o pedido da Sayonara, que deseja bom dia a todos e pede para que todos orem pela família dela, pelo filho e pela venda de uma casa, que seja feita a vontade de Deus, de fato, que seja feita a vontade de Deus. E ela agradece a Deus por mais um dia de vida. É o momento de agradecer a Deus. Deus tem sido muito bom para conosco. E em meio à loucura do dia a dia, em meio às dificuldades que você enfrenta, eu enfrento, todos nós passamos por momentos difíceis e momentos adversos. Mas é quando nós nos colocamos aos pés do Senhor que recebemos dele essa paz para enfrentar tudo isso. E às vezes as pessoas até olham para você e dizem, como é que ele pode estar em paz mesmo com a vida desse jeito? Porque é uma paz diferente. É a paz que Deus nos dá, é a paz e a consolação que Ele nos concede em meio aos momentos difíceis. Talvez seja uma questão financeira, talvez seja algo do seu relacionamento, ou talvez você passou por uma perda, perdeu alguém que você ama muito recente. Que Deus console o seu coração. E a palavra de Deus tem vários textos que trazem paz e confortam o meu coração, o seu coração. Eu queria dividir esse texto, um desses textos com você. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e versículo 4, diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Versículo 4, é Ele que nos conforta de toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Olha que texto que traz paz. Deus nos consola. Imagine uma criança chorando porque caiu e se machucou, recebendo o abraço do seu pai, o acolhimento do seu pai, o aconchego do seu pai. É assim que Deus nos trata em meio às quedas que nós temos, às tribulações, às dificuldades. Esse Deus de amor quer consolar você, quer fazer com que a dor passe, quer enxugar as suas lágrimas. Basta que você entregue a sua vida a Ele. Nesse momento especial, é um momento também de entrega. É quando iremos pedir a Deus para que nos conforte, de fato, o que lemos aqui seja uma realidade na nossa vida. E, acima de tudo, permitir que Ele faça isso. Ele quer muito fazer parar de doer, Ele quer muito cessar as lágrimas, mas você precisa deixar. Vamos orar? Abrindo o nosso coração a Deus, clamando a Ele por essa paz, por esse consolo. Feche os seus olhos. Amado Pai, às vezes como uma criança, choramos por conta de tudo que acontece, de todo o sofrimento, de todas as dores.
Mas, Senhor, nos ajuda a enxergar, levantar a nossa cabeça e enxergar que existe um Deus no céu que se importa e que está disposto a nos consolar. É um Deus que conforta o nosso coração em meio à adversidade. Oramos nesse momento por pessoas que estão sofrendo porque não conseguem conseguir um emprego, não conseguem superar uma dor emocional. Ou também oramos por pessoas que sofreram alguma perda, perderam alguém que amam muito. Senhor, consola e conforta o coração de cada um deles. Que com esse abraço caloroso, com esse abraço aconchegante, de fato possamos receber a paz que só o Senhor pode nos dar. Esteja com cada pessoa que está assistindo em casa, no notebook, no celular, na TV, está no ônibus, está no carro só ouvindo. Abraça essa pessoa nesse momento e conforta essa pessoa. Enxuga as lágrimas. Muito obrigado por ser um Deus que conforta e consola. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Muito bem, amigos, estamos de volta agora para o momento de estudo da Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Mas antes de avançarmos no estudo, eu queria dizer para você que esse programa ele é mantido no ar aqui no SBT através de doações. E eu quero convidar você para apoiar o nosso programa financeiramente. Então vai aparecer para você aqui agora uma chave Pix. É o e-mail do nosso programa, doe@primeirodeus.com.br. Através dessa chave Pix, você faz a sua doação para nós mantermos esse programa no ar. Muito obrigado a você que já é um doador. Você que não é ainda, faça a sua doação mandando sua oferta para essa chave Pix que agora está aparecendo, doe@primeirodeus.com.br. Eu tenho mais um convite a fazer para você. Todas as quartas-feiras eu estou na Igreja Adventista do bairro Perequê, na cidade de Porto Belo, aqui em Santa Catarina. Então você de Porto Belo, Itapema, Tijucas e outras cidades aí, é o meu convidado para estudarmos a Bíblia hoje às 8 horas da noite, todas as quartas, na Igreja Adventista do bairro Perequê. A nossa igreja fica na rua, deixa eu dar o endereço para você direitinho, Olinda Peixoto 611. Esse é o nosso endereço, Rua Olinda Peixoto 611, bairro Perequê. Hoje à noite eu te espero lá, às 8 horas da noite, para mais um tema do livro do profeta Daniel. E você que mora em Tubarão e região, o nosso encontro presencial é todos os domingos, às 8 da noite, na Igreja Adventista Central de Tubarão. A nossa igreja fica ao lado do Colégio Adventista de Tubarão. Então, nosso endereço, Rua Luiz Martins Colasso 570. Repetindo, Rua Luiz Martins Colasso 570. Todos os domingos, 8 da noite, você é o meu convidado para estudarmos ali as profecias de Daniel. E o programa tem um presente para você. Nós temos aqui a revista Profecias de Daniel. É o conteúdo que eu estou apresentando lá. Se você quiser ganhar essa revista, você que mora no estado de Santa Catarina, basta solicitá-la pelo nosso site, encontrocomavida.tv. Lá você clica em pedir a revista impressa, coloca o seu endereço e um membro da nossa equipe vai entregar para você essa revista em qualquer lugar de Santa Catarina. Você também pode pedir pelo WhatsApp. O nosso WhatsApp é o 48 3281 3075. Repetindo, 48 3281 3075. Peça a sua revista também pelo WhatsApp. E para quem mora fora do estado de Santa Catarina, você pode ter acesso ao arquivo digital dessa revista. Basta pedir também em nosso WhatsApp e a gente vai enviar para você ler essa maravilhosa revista sobre as profecias de Daniel. Eu queria dizer para você que muitas pessoas têm sido alcançadas pelo Evangelho através do programa Encontro com a Vida. A gente que viaja por aí, vai a várias cidades, especialmente de Santa Catarina, nós temos encontrado lindas histórias de pessoas que estão encontrando a Cristo através do programa. Pessoas que estão tomando decisões a favor de Jesus. E hoje eu queria que você conhecesse uma família muito querida da cidade de Tubarão,
é a família Marcolino. Eles começaram a assistir os materiais que a gente prepara para a internet, o programa aqui no SBT, e a vida foi completamente transformada. Conheça comigo um pouquinho dessa linda história de transformação. Surgiu algumas dúvidas sobre a Bíblia, que nós já frequentava outra denominação há mais de 20 anos, quase 30 anos. Mas a gente quer também fazer isso também para servir de testemunho também para a igreja, que nós estamos fazendo um mandamento também. Então, para mim, particularmente, eu estou muito feliz mesmo. Um ato de fé, para mim o batismo agora está sendo uma nova aliança. E começou a surgir algumas dúvidas sobre o sábado, sobre o Apocalipse. Aí a gente começou a pesquisar na televisão, no YouTube, quem pregava sobre esses 10 mandamentos, quem cumpria mesmo os 10 mandamentos. A gente acabou indo para Novo Tempo, acabou assistindo o Novo Tempo. Do Novo Tempo a gente começou a assistir outras pessoas também, né? Rodrigo Silva ali, outras pessoas assim, né? A gente começou a conhecer o pastor Arilton também do Novo Tempo e começamos a se interessar mais ainda pela explicação, pela pregação que ele estava dando, e aquilo ali foi abrindo mais a nossa mente sobre a palavra de Deus, né? A Bíblia, né? Que é onde nós estava, assim, a gente não tinha muito conhecimento profundo sobre os 10 mandamentos. Né? A guarda do sábado. Depois que a gente começou a estudar mais profundamente, e também com o estudo do irmão Arilton, ele começou a abrir mais um horizonte na nossa mente, porque a explicação dele é tão fácil de entender e condizia assim com a palavra certinho, que a gente começou a assistir cada vez mais. Quando a gente começou a assistir o programa ali do pastor Arilton, a gente viu que o que ele estava falando, sim, condizia realmente com a palavra, onde começou a cair uma venda dos nossos olhos. E nós começamos a ler mais, a estudar mais a palavra com ele ali também no programa, e a nossa mente abriu um horizonte na nossa mente, assim, que o Espírito Santo ele dirigiu o nosso caminho para chegar até, né, esse ensino da palavra verdadeira. Aí tinha um irmão ali, um irmão que nos atendeu super bem, perguntando se a gente já era adventista. Não, a gente não é adventista. A gente contou a situação para ele. Ele pegou, falou assim, ele deu maior atenção, né, o irmão da igreja ali, o irmão Marcelo. Aí ele também coincidiu ali que ele era do Novo Tempo. Tava começando o Novo Tempo, bem na época, bem no mesmo dia ali, naquele mês ali. Aí nós falamos que conhecemos o pastor Arilton, conhecemos a Novo Tempo, e nós queríamos saber mais da igreja. Aí ele já se prontificou na hora de dar ensinamento para nós. A gente ficou mais curioso ainda, porque era um estudo que eles iam fazer do Apocalipse. Chamou a atenção demais, nossa. A gente começou a fazer ali os estudos. A gente viu realmente 100% que não era aquilo que a gente pensava, que eles falavam, era totalmente o contrário. A igreja é uma igreja abençoada, uma igreja que prega a palavra verdadeira, palavra perfeita mesmo ali, a palavra, e começou a abrir mais a nossa mente, principalmente do Apocalipse, porque 30 anos que nós estávamos nessa congregação, que nós congregava, mal se viu ouvido o Apocalipse. Palestinos, para que haja paz no Oriente Médio, para que haja paz em nosso mundo. Faltava alguma coisa encaixar na nossa vida, porque nós já cumpríamos os 9 mandamentos, né? A gente já sabia. Porque muitos falavam que o 10, ali, o guardar o sábado, que Jesus já tinha levado para nós, que a gente não precisava, que nós estávamos na era da graça e que Jesus levou, né? O sábado não precisava mais. Mas pela palavra que a gente começou a ter mais conhecimento, a gente viu que a gente tem que guardar os 10, não é 9, é 10. Foi 10. O próprio Jesus, ele deu um ensinamento, né? Ele cumpriu. A família dele cumpriu, nós também temos que cumprir, porque nós somos seguidores de Cristo, né? Eu queria convidar você hoje a refletir mais sobre esse assunto. Deus está desejoso de falar com você. Precisamos voltar aos princípios bíblicos e entender que a lei de Deus não pode ser alterada. Ela é eterna como o próprio Deus. Particularmente, eu estou muito feliz mesmo. Para mim também, eu acho que foi um ato de fé. Para mim o batismo agora está sendo uma nova aliança.
né, que Deus tem feito com nós, porque, sabe, tudo se tornou novo a partir de que a palavra ela foi revelada a nós. Então há um novo caminho que Deus quer que a gente trilhe na verdade, realmente na palavra certa. Como Jesus disse, né, um novo nascimento está nascendo para nós agora com o batismo. E foi uma decisão que a gente tomou em conjunto. Eu senti no meu coração também fortemente, né, de seguir esse propósito de Deus na nossa vida, né? Então, para nós vai ser vida nova, tudo novo. Que linda história, não? Impressionante ver como o poder do Espírito Santo tem atuado e vidas estão sendo alcançadas. É por isso que eu faço mais uma vez um apelo para você. Nos ajude a manter esse programa no ar. Faça agora a sua doação através do Pix, que é o nosso e-mail. A chave Pix nossa é doe@primeirodeus.com.br. Coloque Deus em primeiro lugar em sua vida. Nos ajude a manter esse programa no ar. Faça a sua doação. Pastor, quanto eu preciso doar para apoiar o programa? Quanto você puder. O valor que você dispuser para nos ajudar será muito bem-vindo, para que mais e mais histórias como essa sejam construídas. E muito obrigado a você, que é um apoiador do nosso programa. Eu espero que as bênçãos do Senhor estejam constantemente sendo derramadas sobre você e a sua família. Chegou agora o momento de juntos estudarmos a Bíblia aqui no nosso programa. Quero convidar você então a nós fazermos uma oração antes de abrirmos a palavra de Deus. Ora comigo? Nosso Pai querido, muito obrigado, Senhor, por estarmos reunidos mais uma vez e termos a oportunidade de estudar a Tua palavra. Suplicamos que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco e que nós possamos agora entender o Teu recado para nós nesse dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito obrigado por ter orado comigo. Pegue sua Bíblia, vamos lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 24. Isso mesmo, Mateus, capítulo 24 é o texto que eu separei para estudarmos agora com você. Aqui em Mateus capítulo 24, nós temos um sermão profético pronunciado por Jesus. Você vai se lembrar que esse sermão profético de Mateus 24, ele é uma mescla de dois eventos. Tem hora que Jesus está falando sobre a destruição de Jerusalém, que se deu no ano 70, ou seja, cerca de 40 anos depois da morte de Jesus. Tem horas que Jesus está falando sobre a destruição desse mundo que se dará quando Jesus voltar em glória e majestade. Nesse discurso profético de Jesus, quando chegamos no versículo 15, Jesus começa a falar a respeito da grande tribulação. Interessante que esta grande tribulação é um tema abordado também no livro de Daniel, lá no capítulo 12, verso 1. Daniel diz que quando Miguel se levantar, haverá um tempo de prova, um tempo de tribulação, qual nunca houve desde que houve nação sobre a terra. E estas mesmas palavras também são pronunciadas por Jesus ao descrever esse tempo de prova que vai estar acontecendo. Olha comigo então o versículo 21. São Mateus, capítulo 24, verso 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então Cristo está ensinando o mesmo que Daniel viu em visão, um tempo de grande tribulação. Ou seja, um tempo de prova aguardaria o povo de Deus. É claro que essa profecia possui dois cumprimentos. Um cumprimento imediato, que tem a ver com os sofrimentos dos judeus, que enfrentaram as perseguições romanas, inclusive até a destruição do ano 70, mas também tem a ver com os fiéis filhos de Deus, que no tempo do fim passariam por um grande tempo de prova. Em todas as eras, o povo de Deus
foi perseguido por causa do seu amor à verdade. Isso não será diferente no tempo do fim. Mas eu queria voltar com você um pouquinho para a Idade Média. E olha o que Jesus disse no versículo 22, Mateus 24, 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Ao ouvir essas palavras de Cristo, você algum dia já se perguntou do que é que Jesus está falando? Como as perseguições seriam abreviadas? Então vamos voltar para a Idade Média. A palavra de Deus, tanto em Daniel quanto em Apocalipse, fala de um poder que seria contra Cristo. Em Daniel 7, esse poder é chamado de um chifre pequeno. Em Apocalipse 13, de uma besta que surge do mar. Este poder, ele representa na profecia tanto o Império Romano quanto a Igreja Romana. E ao estudar um pouquinho de história secular ou história eclesiástica, você descobre que durante 12 séculos houve uma grande perseguição aos cristãos fiéis à Bíblia. Cristãos como valdenses, albigenses e os huguenotes. Esse povo simples que amava a Deus e a sua palavra foram perseguidas pela Igreja Romana durante os anos da Idade Média. Esta perseguição papal, de acordo com o livro de Apocalipse e também Daniel, duraria por 1260 anos. E esse período começa com a expulsão da última tribo da cidade de Roma, os ostrogodos, no ano 538, quando finalmente o papado pôde se estabelecer e durou até o dia 15 de fevereiro de 1798, justamente a data da prisão do Papa Pio VI por ordem de Napoleão Bonaparte. Ao longo desses 12 séculos, do sexto até o 18º ao 19º século, 18º século, 1798, até o 18º século, a Igreja Romana perseguiu e matou milhares de pessoas. Agora vamos voltar ao verso e às palavras de Jesus. Não fossem aqueles dias abreviados, nenhuma carne se salvaria. O ápice desse movimento de perseguição se deu no 12º século, quando foi instituído o Tribunal do Santo Ofício, a tão famigerada Santa Inquisição, onde a Igreja declarava herege quem ela desejava. Declarava réu de morte qualquer pessoa que se opusesse aos ensinos da Igreja. E essa perseguição ceifava milhares de vidas. E aí então se cumprem as palavras de Jesus. Não fossem aqueles dias abreviados, nenhuma carne se salvaria. Como Deus abreviou esse período? Isso se cumpre no movimento da Reforma Protestante do século XVI. Você vai se lembrar do monge agostiniano chamado Martinho Lutero. Lutero nunca pretendeu se afastar da Igreja Romana, mas quando ele teve contato com a palavra de Deus, que ele encontrou numa cela lá de um mosteiro, a sua vida começou a ser transformada. Eu não sei se você sabe, mas depois de Jesus Cristo, Lutero é o homem sobre quem mais se escreveu no planeta. E esta vasta literatura que foi produzida não apenas a respeito dele, mas mesmo que ele produziu, e eu tenho em casa todas as obras de Lutero, fica claro a sua visão da Bíblia e como as verdades e doutrinas que ele encontrou na Bíblia iam ao encontro daquilo que Roma ensinava. É por isso que Lutero estabeleceu um dos princípios da Reforma Protestante, que é
sola scriptura, uma expressão latina que quer dizer só a Escritura. Ou seja, Lutero apresentou a Bíblia como a única regra de fé e prática para o cristão. O único livro autorizado como palavra de Deus. A única base para a crença nas verdades e doutrinas que Deus deixou para seu povo. E isto era muito diferente do que ensinava a Igreja Romana, que em dado momento chegou a colocar de lado as Escrituras e colocando a tradição acima da própria Bíblia. Então, todas as crendices, os credos e outros ensinos que careciam de um fundamento bíblico foram rejeitados por Lutero. O grande movimento da Reforma Protestante tem, no dia 31 de outubro de 1517, a sua data histórica. Por que 31 de outubro de 1517? Porque foi a data, o dia em que Lutero afixou na porta do castelo de Wittenberg as 95 teses contra a venda de indulgências. E não faça confusão. Tem gente que fala 95 teses sobre justificação pela fé. Não. O que Lutero escreveu foram 95 teses contra a venda de indulgências, ou seja, a salvação que estava sendo mercantilizada pela Igreja Romana. Inclusive, o próprio Lutero foi afetado por esse ensino. A Igreja ensinava na Idade Média que você podia comprar com dinheiro o seu perdão e o seu ingresso aos céus. Isto era as indulgências. Inclusive, o grande vendedor de indulgências do mesmo período de Lutero, um homem chamado Tetzel, viajava pelos países da Europa vendendo o perdão e um lugar no céu. Esse Tetzel ensinava que quando alguém comprava uma indulgência, comprava o perdão e dava ali as moedas, no mesmo instante que essas moedas caíssem no fundo do baú onde se colocavam os dinheiros, a alma de quem lhe havia comprado o perdão era liberta do inferno. E com essas crendices que se tornaram populares, milhares de pessoas passaram a olhar para a salvação como algo a ser comprado. O próprio Lutero, em mão de uma dessas indulgências, quando visitou Roma, estava subindo de joelhos a escada santa, ou a escaleira santa. E até hoje em Roma, existe a tradição das pessoas subirem esta escada de joelhos para obter perdão pelos seus pecados. E enquanto Lutero subia de joelhos esta escada, ele ouviu claramente uma voz dizendo: "O justo viverá pela fé." De um salto, Lutero compreendeu o que ele estava fazendo e quão distante isso estava da Bíblia. E então ele se voltou para os ensinos bíblicos. E então isso levou inevitavelmente a separar-se da Igreja de Roma. Quando ele afixa na porta do castelo de Wittenberg as 95 teses contra a venda de indulgências, ele comprou uma briga com a igreja mais poderosa da época. Lutero, através de palavra e através da sua pena, começou a ensinar os erros que a Igreja Romana então ensinava. Começou a ensinar o valor das Escrituras serem a única base doutrinária para a Igreja. E isto provocou um grande movimento da Reforma. Certamente Lutero foi perseguido, foi odiado e só teve sua vida poupada porque Frederico, o sábio da Saxônia, mandou que seus soldados sequestrassem Lutero e o levassem para um local que nem ele mesmo sabia aonde Lutero estaria. E ao ver a postura desse homem, a gente se admira, porque ele fez tudo isso e disse para os seus soldados: "Escondam Lutero aonde eu não saiba,
porque se eles descobrirem e me torturarem, eu não poderia entregá-lo. E sabe para onde levaram Lutero? Para o castelo de Wartburg, na Alemanha. E nesse castelo, Lutero esteve por 10 meses escondido da Igreja Romana. E foi ali, no seu pequeno quarto, nesse castelo, que Lutero então traduziu o Novo Testamento para o alemão. E quando os inimigos de Lutero achavam que ele estava morto, desaparecido e morto, começa a chegar em todas as cidades da Alemanha o Novo Testamento na língua do povo, em alemão. E este Novo Testamento, espalhado pela Alemanha, bem como a Bíblia espalhada em inglês por Wycliffe, provocaram um grande despertamento espiritual e a reforma foi levada avante, restaurando as verdades que a Bíblia ensina em lugar dos dogmas e tradições do paganismo. Então, quando Cristo fala, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, nós temos aqui uma referência ao movimento da Reforma Protestante. E com a força que ele nasceu, arrefeceu-se o poder persecutório. Amigos, essa história voltará ao cenário mundial. Está diante de nós uma grande crise. Um grande conflito entre o bem e o mal chegará ao seu ápice. E este conflito, mais uma vez, envolverá a palavra de Deus. Envolverá aquilo que é certo e aquilo que é errado. E quando os fiéis filhos de Deus, como os heróis da Idade Média, se posicionarem ao lado da verdade, isso despertará oposição e perseguições. E as palavras de Cristo se cumprirão. Virá um tempo de prova, qual nunca houve, desde que a nação sobre a terra. Mas a boa notícia que eu tenho para dar para você é que, a despeito de perseguidos, os fiéis filhos de Deus serão guardados. Deus irá preservá-los como preservou os seus filhos. E nós teremos finalmente a vitória final sobre todo o mal. Hoje, nós podemos confiar na direção de Deus, porque o passado nos mostra que Deus nunca abandonou o seu povo. E como ele cumpriu cada promessa feita, certamente ele cumprirá as promessas que ainda virão. Mas a pergunta que eu faço para você agora é: você está disposto a permanecer leal aos ensinos da palavra de Deus, ainda que isto desperte oposição e perseguições? Você está disposto, como Lutero, como John Hus, como Jerônimo de Praga, como Wycliffe, você está disposto a entregar mesmo sua vida para ser leal ao Senhor e fiel aos princípios que ele ensina nesse livro? Eu espero que sim. E eu queria que você pensasse em quão desafiador é para o cristão viver tudo que a palavra de Deus ensina diante de um mundo que vive apenas pelo prazer da carne. Sim, meu querido amigo e minha querida amiga, um grande tempo de prova está diante de nós, mas o mesmo Senhor que nos chama a praticar os seus ensinos é aquele que promete estar conosco em todo o tempo. A palavra de Deus diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a ação do Todo-Poderoso. Amigos, nos coloquemos nas mãos de Deus mais uma vez. Deixemos o futuro com Ele e sejamos leais a tudo que a palavra dele nos ensina. Vamos orar por isso hoje? Pai querido, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por termos conhecimento de tão maravilhosas verdades. Que nós possamos ser leais a essas verdades, como os teus servos no passado. E não importam as consequências que tenhamos que sofrer, que nós possamos confiar na tua direção, na tua liderança,
e nos preparar a cada instante para o teu breve regresso. Oramos em nome de Jesus. Amém.